Olá, bom dia. Estamos ao vivo para mais uma live aqui direto do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Hoje eu estou com a nutricionista do Instituto, Diandra Loureiro, que vai, junto comigo, conduzir essa live. Vamos tirar dúvidas. Vieram algumas perguntas já das famílias e de profissionais. Então vamos tentar, fazer uma live bem objetiva. Nós escolhemos o tema hoje, escolhas alimentares das crianças com dificuldades alimentares. Nós sabemos que as nossas escolhas alimentares são baseadas em alguns princípios. Então, nós temos as características dos alimentos, que basicamente é o aspecto visual, a característica visual, o sabor e a textura do alimento, elas que nos movem muitas vezes, a cor dos alimentos, as características sensoriais dos alimentos que nos movem a desejar comer, nos motivam a desejar comer. Nos nossos hábitos alimentares, ao que nós somos expostos ao longo da nossa vida, a habilidade motor oral que eu tenho para gerenciar esse alimento, a saúde como um todo, se eu estou bem, a minha preferência vai estar um pouco ligada a esse meu bem-estar ou não, a saúde como um todo, os aspectos culturais a que eu sou exposto, o que para minha família foi considerado tranquilo. E quando nós pensamos nas crianças com dificuldades alimentares, aí nós vamos ter que avaliar que muitas dessas escolhas são baseadas nessas percepções. Então, qual é a interpretação sensorial que essa criança tem dos alimentos? Lembra que nós falamos naquela live em que a Mariana participou, nossa terapeuta ocupacional, que muitas crianças têm alteração na forma como elas interpretam a via sensorial? Então, muitas vezes a criança fica impactada, e até recusa um alimento por conta da interpretação que ela faz desse alimento. Então, por exemplo, às vezes ela vai cheirar, não chega para ela a informação sensorial da mesma maneira que chega para nós. Às vezes, só de olhar um alimento mais cremoso ou mais amolecido, a criança nauseia, arrepia o pelinho do braço. Então, como essa criança interpreta essa informação sensorial, também guia a preferência e a escolha alimentar dela. E que para algumas crianças vai ser um fator mais determinante, a parte sensorial. Com certeza. Então, às vezes, crianças que gostam muito, não come nenhum alimento, mas vive lambendo sal, ou chupa a carne do churrasco, por exemplo, que é uma carne mais saborosa. Então, a gente também fazer essa investigação mais detalhada na hora de analisar o que aquela criança come, vai trazer informações sobre essas preferências e se essa criança tem uma distorção, na percepção ou não. Então, às vezes é uma comida temperadinha, tal, mas mesmo assim ela gosta de comidas mais salgadas, gosta de colocar mais sal. Então, será que a percepção dela não está distorcida? Ela não está interpretando aquele sabor mais baixo do que seria o normal? Isso interfere também quando nós pensamos numa criança que não tem uma condição motor oral para passar nas fases de transição alimentar. Então, nós temos muitas perguntas com relação às fases de transição. Então, ele comia muito bem as papas amassadas, na hora que foi a fase de entrar para os grãos ou pedaços, ele rejeitou. Então, até hoje, Ou até hoje rejeita. Então, ele tem uma preferência sensorial, para os alimentos mais amolecidos. Então, a gente sabe que quando a criança, para ela poder aceitar grãos e pedaços, a característica, o padrão motor oral dela muda totalmente. Então, baseado nisso, a gente vai tentar, nesses pré-requisitos que são necessários e que dependem que vão direcionar a escolha alimentar de uma criança, e vão direcionar aí o que ela prefere, o que ela recusa, nós vamos vamos tentar discutir alguns casos que vieram, Então, nós tivemos uma pergunta de uma mãe que disse que o filho toma apenas leite em mamadeira e come alguns snacks, alguns salgadinhos, alguns alimentos industrializados, e que ele não aceita nenhuma possibilidade de mudança.
né? Tanto de marcas, quanto da forma como é apresentado esse alimento. Né? Então, o que fazer, né, uma pergunta de um profissional, o que fazer quando uma criança, né, chega nessa condição? Ele só come snacks e toma leite na mamadeira, uma criança que já tem 2 anos. Né? Qual seria a conduta num caso como esse? O que faríamos? Né? Essas crianças, por exemplo... Quer que eu segure, Paty? Essas crianças, por exemplo, no caso até dessa mãe que mandou a pergunta, ela só come 5 alimentos. A mãe consegue contar nos dedos, né, o número de alimentos que essa criança consome e atrela aí algumas marcas, alguns rituais ao consumo desses alimentos. Quando a gente recebe um caso assim de um paciente extremamente seletivo ali, né, com uma dificuldade, a gente não pode simplesmente querer mudar o cardápio completamente e tirar aqueles alimentos, né, que ele já consome. A ideia é sempre tentar entender o que pode estar acontecendo, né, nesse caso, qual que é a dificuldade dessa criança. Será que é uma questão, é sensorial, ou ele não tem uma habilidade motora oral para avançar no cardápio? Tentar ajudar essa família a entender o que está acontecendo mas sempre mantendo aqueles alimentos que a criança aceita, nunca ser retirado, porque foi colocado, né, que essa mãe recebeu a orientação de um profissional, um nutricionista, para retirar essas guloseimas. Mas se ele já come só 5 alimentos, né, como que a gente ainda vai restringir ainda mais esse cardápio, vai limitar ainda mais? Então, a ideia nunca é limitar, é manter o que a criança aceita, entender as características daqueles alimentos que ela entende como confortável e seguro, e em cima dessas características a gente tentar ampliar o cardápio, mas nunca limitar mais. Né? Porque aí em cima disso tem alguns mitos, né? Que ainda hoje são muito fortes na cabeça dos profissionais que lidam com a população pediátrica, que é do tipo, deixa sem comer, que uma hora vai comer. Né? Em casa que tem comida, a criança não morre de fome. Então, nós tivemos recentemente um caso de uma criança na qual o nutricionista pediu para que fosse tirada as mamadeiras, né, tirasse, deixasse só com uma mamadeira por dia, tal, porque era o principal via de nutrição da criança, e essa criança entrou até numa crise de hipoglicemia, né? Super perigoso. Super perigoso, ela ficou hipoativa, tal. Porque essas crianças, as crianças dentro do desenvolvimento normal, muitas delas, se você tirar realmente, às vezes, uma guloseima ou tirar um açúcar, ela vai comer, né? Mas nós estamos falando de crianças que têm baixa percepção, podem ter, né, de baixa percepção de fome e saciedade. Tem criança aqui que fica o dia inteiro sem comer. A mãe fala, se eu não dou, ela não pede. Né? Porque assim como uma criança tem uma alteração sensorial na percepção do sabor, na percepção visual, ela também pode ter uma dificuldade na percepção interna dela. Sim. Dos sinais de fome e saciedade, do controle de esfíncteres. Então, são temperatura. Né? Então, são outros déficits que vão impactar. Então, deixar a criança sem comer, né? Não dar nada do que ela gosta, né? São ainda essas condutas são muito baseadas em mitos. Né? Então, não dá para a gente colocar todo mundo dentro do mesmo saco. A gente tem que separar. Sim. Né? Porque é muito comum a gente chegar aqui, mães, e falar, eu deixei meu filho o dia inteiro sem comer. E isso é um perigo, né? Assim, como profissionais da área da saúde, é um perigo a gente orientar para uma criança com dificuldade alimentar, né, para os pais, tirar, por exemplo, a mamadeira, que é a principal via de nutrição, e essa criança até vir a ter algum outro problema de saúde, uma crise de hipoglicemia. Nós já tivemos crianças que desmaiaram, né, no ambiente escolar, porque muitas vezes também a escola não entende a dificuldade, acaba tratando essa criança com dificuldade como uma criança seletiva e não como realmente ali uma dificuldade em consumir alimentos. E aí se recusam, às vezes, a dar a mamadeira, porque as outras crianças não estão tomando, então ela também não pode tomar a dela. E isso é uma responsabilidade também nossa, né, como profissionais da área da saúde. Quando recebemos essas famílias, se a nossa conduta tira a mamadeira, por exemplo, ou tira os alimentos que ele consome, que ele vai consumir outros, a gente está colocando essa criança tanto em risco nutricional e risco de ter algum problema um pouquinho mais sério, aumentar a angústia dessa família, né? Porque aí a família já está angustiada com aquele cardápio limitado. Aí você ainda
orienta a tirar a mamadeira. A família segue a orientação na tentativa de ajudar a criança. A criança passa mal, a angústia daquela família ela vai aumentar cada vez mais. Então, na verdade, eu acho que o nosso trabalho é muito mais de tentar ser parceiro dessa família, tentar pegar na mão ali, entender o que está acontecendo com essa criança, o porquê que ela limita tanto o cardápio e, em cima disso, partir nossas condutas. Não em cima do que nutricionalmente é balanceado ou não, né? Porque é claro que, por exemplo, uma bolacha de farinha branca, açucarada, tal, não é o que a gente gostaria que as crianças ficassem consumindo. Todo mundo sabe disso. Mas o que está motivando aquela criança a consumir? Como eu posso ampliar o cardápio considerando essas preferências, né? Acho que esse que é o nosso papel. Deixa eu pôr esse microfone de um outro jeito, tá me incomodando um pouco. E falando nisso, um tópico que também veio uma pergunta, e eu acho que é importante a gente trazer aqui, são a preferência, a escolha alimentar de muitas crianças por produtos industrializados, né? O porquê disso, né? Por que uma criança, muitas vezes, que tem dificuldade alimentar, e muitas com questões sensoriais e motoras orais, dão preferências por produtos industrializados, né? E não caseiros. Então, ele toma determinada papa de fruta industrializada, mas não come se eu fizer uma papa de bananinha amassada, mesmo que seja na mesma textura. Né? Por que ele come a batata da marca X e se eu fizer a mesma batata em casa, ele não consome? Né? Então, a Diandra vai explicar um pouquinho isso daí também, a gente fala menos. Os industrializados é uma questão que nós temos bastante aqui na prática, né? Essa fixação por marcas, né? Pode ter uma questão, pode ter a ver com a questão da preferência sensorial, porque o industrializado são produtos extremamente padronizados, né? Então, se eu comprar de um lote, comprar de outro, do mesmo sabor, ele sempre vai ter o mesmo cheiro, as mesmas características, a mesma textura, né? Bolacha vai ter a mesma crocância, então, o mesmo sabor, né? E a indústria, ela realça todas essas características sensoriais do alimento, porque a finalidade é realmente vender aquele produto. Então, a palatabilidade de um produto industrializado, ela muitas vezes é muito superior à palatabilidade de um produto que às vezes a gente prepara em casa. Vamos pensar, como até chegou um caso lá no e-mail, um nuggets, né? Então, a criança come o nuggets, sei lá, de redes de fast food, mas não come um nuggets caseiro, né? Então, um nuggets de uma rede de fast food ou de uma marca, né, industrializada, ele vai ter aquela textura padrão, né, aquela massa homogênea, aquele sabor, né, também sempre igual, mesmo cheiro. E o nuggets caseiro muitas vezes não vai ter a mesma crocância, não vai ter, né, o mesmo tempero, a mesma palatabilidade, aqueles aditivos químicos que realçam os sabores, né, o cheiro, o aromatizante, enfim. Então, a criança ela vai adquirindo essa segurança no alimento industrializado, porque ela entende que é sempre o mesmo, ela dá conta, é confortável, né? Ela tem prazer naquilo e então ela se torna inflexível às demais opções. Então, a gente sempre, primeira conduta nesses casos que a criança ela tem uma preferência por marcas, né? A gente sempre orienta a família a tirar do pacote, né? Então, transferir para um outro recipiente. Eu quero que ele coma o nuggets caseiro, por exemplo, né? Beleza, a gente quer que ele coma o nuggets caseiro, que é mais saudável, mais nutritivo, tudo isso. Mas aí, se ele só come o nuggets da rede tal de fast food, vamos comprar de várias redes diferentes. Vamos comprar o industrializado e vamos fazer numa textura bem crocante. Então, vamos fritar em casa. Depois a gente muda a forma do preparo gradativamente, né? Isso são técnicas que a gente acaba utilizando para ampliar esse cardápio e chegar no que é o ideal, mas sempre partindo do possível para aquela criança naquele momento. E lembrando que crianças com dificuldades alimentares, principalmente com distúrbios sensoriais, o mudar é o mais difícil. Né? A mudança é difícil. Então, a gente observa que essas crianças, assim como elas têm escolhas alimentares muito restritas e determinadas muitas vezes pelo visual, pela marca, pelo sabor,
pela embalagem, outros fatores da vida dela, brinquedos, né? Às vezes ela tem fixação por determinados brinquedos, às vezes a forma dela se organizar, né? Na hora do banho tem um determinado ritual. Então, quando você for investigar a preferência alimentar de uma criança, é muito importante perguntar também como é o temperamento, como ela reage, né? Como é o brincar. Como, né? Ela come, né? Como então, ela come. Muitas vezes são crianças assim, só come, se senta no mesmo lugar da mesa, se usa o mesmo pratinho, um talher às vezes por alimento, né? Então, se eu coloquei o talher na papa ali, eu não aceito usar o mesmo talher para comer um arroz, por exemplo. É uma coisa por garfada, por vez, né? Então, isso é importante de investigar, por isso que às vezes só o registro da alimentação, né, ali do diário alimentar, se não for bem detalhado, muitas vezes ele não vai trazer as informações que a gente precisa para poder fazer essa avaliação um pouquinho mais completa. Outra coisa que nós falamos sempre, muitas vezes, essa preferência, essa escolha, também impacta na utilização de utensílios. Né? Então, a forma como a criança e a quantidade que ela leva à boca ele só toma nessa mamadeira, nesse copo com canudo, com esta colher. Né? Então, dependendo do tamanho da colher, né, e dependendo da forma como ele é introduzido na boca, muda totalmente. Né? Então, se eu tenho uma colher que é pequena, a quantidade é menor, eu tenho um controle maior. Tem crianças já que, pelo contrário, elas têm uma baixa resposta, né, uma baixa percepção sensorial, intraoral, e ela precisa colocar grandes volumes. Essa semana mesmo eu atendi uma criança que já está há um tempo aí buscando respostas para o comportamento alimentar. É uma criança que se alimenta basicamente só come frutas, né, e 1 ou 2 vegetais gelados. Né. Quando eu avaliei, me chamou muito a atenção, porque ele coloca tudo na boca. Né, ele coloca 6, 7 uvas, ele coloca quase 2 pedaços enormes de maçã dentro da boca. A banana ele coloca ao contrário e morde. Né? Então, analisando o registro alimentar, analisando o perfil sensorial junto com a história, a gente pode perceber que ele tem um baixo registro. Né? Então, aquela necessidade de ocupar toda a cavidade oral com o alimento também tem uma explicação. No momento em que eu cortei um pedacinho pequeno, né, da maçã e coloquei na boca, ele ficou perdido, ele não sabia como fazer. Então, eu preciso trabalhar isso para que depois essa criança possa aceitar outros alimentos. E como ele não mastiga, porque ele coloca aquele volume grande na boca, então... Né? Então, quando vem um pedaço pequeno, além dele não saber localizar dentro da boca, ele acaba engolindo inteiro, o que acaba dificultando muito para ele aceitar. Então, hoje ele só aceita frutas e determinado vegetal gelado. Né? Por que ele aceita só fruta? A fruta é macia, então ele come melão, melancia, banana, uva, são alimentos moles, né? Mais de textura mais amolecida, que a hora que ele amassa, ele consegue engolir. Então, vejam, a escolha alimentar dele também está baseada nessa dificuldade que ele apresenta. Então, se eu não trabalhar essa dificuldade, ele não vai melhorar a escolha. Então, está intimamente relacionada. Outra pergunta que veio, que é bastante comum, né, é com relação à escola. Né? Então, muitas mães chegam aqui com orientação do pediatra para que coloque na escola, que vem dos amigos, né? Então não manda as coisas que ele gosta, deixa na escola e siga o cardápio da escola. Né? Qual tem sido a nossa experiência dessas crianças com dificuldade alimentar? Muitas vezes, os profissionais da escola também eles não vão ter o conhecimento sobre a dificuldade alimentar, né? Nesses casos, a gente precisa trabalhar muito em parceria, porque, primeiro, que não vai resolver, né, colocar na escola, porque o que motiva a criança a comer não é ter a presença de outras pessoas se alimentando, né, se não comer em casa também. Mas é muito importante a escola estar ciente dessas dificuldades da criança e de como ela vai abordar, né, essa criança no momento da refeição. Porque, às vezes, pode até ser um ambiente favorável se a criança tiver acesso aos alimentos que ela tem segurança, aos alimentos que ela conhece, se a escola for parceira nesse sentido. Mas aí, dependendo da forma que ela for
for exposta aos alimentos ali, né, muitas professoras se sentem até na responsabilidade de ajudar essa criança a ampliar o cardápio, ou de ajudar essa criança a comer, aqui vai dar certo, aqui ele vai conseguir, e muitas vezes terem atitudes de pressão, né, coerção ali, que podem prejudicar ainda mais o comportamento dessa criança, ao invés de ajudar no processo, né? Uma coisa que é importante a gente destacar, quando tem o diagnóstico de dificuldade alimentar, né, isso tem um CID, e se for feito um relatório por uma profissional, né, da área, tal, a gente consegue, junto à escola, ou promover mudanças no cardápio que eles ofertam, ou que a mãe que permitam, né, que a mãe mande os itens que a criança aceita de casa, para que a criança possa ter aquele momento da refeição com os amigos, mas com os alimentos que ela aceita. Algumas crianças, mesmo com escolas parceiras, tal, às vezes vão ter dificuldade, porque mesmo com os itens que ela aceita, porque às vezes naquele momento da refeição ela está sentindo o cheiro da comida do amigo, tá aquele barulho, né? Então, se for uma criança que tem alguma questão ali sensorial, muitas vezes o ambiente pode não ser muito favorável também por essa questão auditiva, do olfato. Então, a gente às vezes tem que falar, coloca ela mais afastada, né, dos amiguinhos, talvez mais na ponta da mesa, né, num lugar mais arejado, que aí não fica aquele cheiro muito forte. Então, algumas orientações aí que a gente pode passar para a escola e ajudar essa criança a fazer as refeições lá, mas de uma maneira confortável, que não prejudique mais o comportamento alimentar dela. Houve uma pergunta, qual o CID de dificuldade alimentar? É R de rato 63.3. Esse é o CID do Código Internacional das Doenças, né? Então pode ser colocado. Outra pergunta que veio foi com relação a algumas crianças que experimentam novos alimentos, mas não incluem no cardápio. Né? Então, isso é uma coisa importante. Nós acreditamos que para a criança incorporar novos alimentos no cardápio, isso vai depender muito da motivação intrínseca dela. Então, muitas vezes, as crianças são não forçadas, mas pressionadas ou chantageadas, ou até pressionadas, se pode ser bom sentido, mas a experimentar durante uma sessão ou numa vivência, experimenta, é delícia, é gostoso, come, você vai gostar. E essa motivação está sendo como? De fora para dentro. Então, a criança vai lá para deixar todo mundo feliz, põe na boca, gostei. Aí chega em casa, a mãe toda feliz, vai, compra fruta, ou compra o vegetal, corta, prepara, não, eu não quero. Então, por que isso acontece? Né? Muitas vezes por conta da motivação. A motivação tem que ser intrínseca, tem que partir da criança. Né? Então, qual é o nosso papel? Né? Primeiro, dar condições sensoriais e motoras orais para que ela possa se interessar pelo alimento. Então, se eu sei que aquela criança ainda não consegue mastigar, ou que ela ainda não lida com texturas mais pronunciadas, eu não vou oferecer para ela um bife, né, ou um filé de frango grelhado, porque eu já sei que ela não vai aceitar. Então, eu vou partir das preferências e possibilidades que a criança aceita, né, com características semelhantes, né, e deixá-la curiosa e motivada. Então, que cheiro é esse? Sem pressão. Então, serve a mamãe. As refeições em família e as interações não alimentares, elas são muito favoráveis para propiciar isso. Então, na medida em que a criança está tranquila, sem pressão, e está exposta a alimentos, ela vai pegar e vai se interessar, e vai partir dela. Então, isso nós acreditamos, quando parte dela, e isso causou um registro positivo, ela pode expandir e incluir aquilo no cardápio. Agora, quando vem do outro, é muito mais difícil ser incorporado no cardápio. Né? E uma coisa que também a gente sempre acaba orientando os pais, né? Nunca forçar uma criança a colocar o alimento na boca, então deixar partir esse interesse dela. Se a criança colocou o alimento na boca, a gente também pede para eles não forçarem
a engolir aquele alimento. Então, a criança, principalmente nessas primeiras experiências, o primeiro contato com aquele alimento novo, a criança tem muito a segurança de que ela pode levar aquele alimento à boca, que ninguém está pressionando, e que também, se aquele alimento ela não der conta, ou se não estiver confortável por algum motivo, ela pode também cuspir, colocar no cantinho, né, deixar ali de lado, mas ela ter essa segurança que ela não é obrigada a engolir. Porque os pacientes mais velhos, às vezes, que chegam aqui até para uma avaliação, muitos deles falam que eles não experimentam alimentos porque duas coisas, né? Eles falam. Uma, porque eles vão ser obrigados a engolir aquele alimento. Então, ele sabe que se ele der o primeiro passo de experimentar, se ele não gostar, ele vai ter que engolir aquele alimento. Então, ele já evita aquela situação. E outra, alguns pacientes relatam que não querem deixar a mamãe triste, né, quando não gostar do alimento. Então, eles nem experimentam para não correr o risco de deixar os pais tristes, né? E também, se a criança engole, a gente sempre orienta os pais para não pressionar, continuar comendo. Então, já que você comeu um pedaço, come agora mais. Mas doutora, ele comeu só um pedacinho de brócolis, não é nada isso, né? E às vezes, para a criança, aquilo já foi um avanço. Então, também valorizar cada pequeno passo, né? A iniciativa da criança, a postura dela, o comportamento que ela está tendo à mesa e não somente o que ela está comendo. Né? Isso é muito importante, tomar cuidado com essas chantagens. Come, mamãe fez pra você. Tá delícia, fiz com muito amor. Porque a criança, se ela já tem uma dificuldade, tem grande chance dela não gostar daquele alimento, por exemplo, ela vai se sentir muito mal de falar para os pais que aquilo não agradou. Então, ela vai passar a evitar aquela situação novamente. Né? Isso acontece também, os pequenos, né, são mais ingênuos, muitas vezes eles começam a comer escondidos. Né? Então, nós já temos crianças aqui que foram para trás do sofá, dar uma mordida num biscoito, né? Atrás da cortina. Né? Por quê? Porque aí ninguém está vendo. Aqui também, às vezes, a gente está trabalhando com a criança, a hora que a gente vira para pegar alguma coisa, a gente olha pelo espelho, ela colocou na boca. Né? Então, quanto mais pressão, menos a criança vai aceitar. Né? E lembrar também, né, Diandra, que as preferências alimentares, as escolhas, estão baseadas principalmente em vivências que a criança teve anteriores. Né? Lembrem do nosso sistema límbico, né, dos registros. Todo mundo aqui já passou por uma experiência de comer algo que não caiu bem, que não fez bem. Teve uma enterocolite, uma gastrite, alguma coisa assim na hora que possibilitou um desconforto e o organismo entendeu aquilo como uma verdadeira agressão. Né? E ele se defende daquilo. Então, toda vez que você vai ver esse alimento, você lembra daquela, né, liga uma luz, né, um cuidado, esse alimento é perigoso para o seu organismo. Então, as crianças, às vezes, elas tiveram experiências negativas com esses alimentos, no sentido de colocar a boca, ter um desconforto, ter um arrepio, né, ter realmente náusea, ter gag, enfim. E ela registra aquilo. Ou crianças que vomitaram mesmo, crianças que tiveram engasgo, desconforto. Né? Então, elas criam mecanismos de defesa. Né? Então, pensar que você não vai voltar a comer aquele alimento que te fez mal do dia para a noite. Né? Vai ter que ter uma aproximação forte. Isso vai depender de cada um, né? Como lida com essa sensação ruim mesmo. E para nós mesmos, né? Assim, a questão nutricional do alimento é a última coisa que vai nos motivar a escolher, né, aquele alimento para o consumo. Então, é claro que os pais, eles ficam preocupados com a nutrição da criança, o crescimento, o desenvolvimento, sabem da importância, né, que a nutrição tem para o correto desenvolvimento da criança, principalmente nesses primeiros anos de vida. Todo mundo sabe que isso é importante, mas a gente também tem que entender que o nutriente, né, na hora de escolher um alimento é o que menos importa. Muitas vezes vai passar na frente aquele alimento que é mais seguro, aquele que eu já conheço, aquele alimento que me agrada mais as características, né, a palatabilidade, o sabor. Quantos de nós, né, a gente até brinca aqui perto, tem um maravilhoso e às vezes a gente fala assim, hoje vamos comer aquele pão de mel. Eu estou pensando no pão de mel pelas características nutricionais dele, ou no momento que eu estou com fome. Muitas vezes não, muitas vezes é a sobremesa do dia, porque aquilo vai me causar um prazer, porque o cheiro é gostoso, o sabor é muito intenso. Então, as nossas escolhas, né, nós adultos, a nutrição já não é o fator principal. Né? Imagina para uma criança que ela é
é uma criança que é mais sensorial ainda do que um adulto, né? Então, isso é importante também na hora das prescrições e orientações, a gente levar em consideração. A gente, como nutricionista, quer que a criança se alimente de maneira variada, que a criança coma todos os grupos alimentares e tal, mas se ela não tem esse tipo de alimento, o que está impedindo, né? E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver, a Mafê está nos ajudando aqui com alguma pergunta. É comum a criança parar de comer após ficar doente por um período? É muito comum, é bastante comum. Tá? Até o apetite a gente fala que é o último que volta, né? Às vezes volta a criança volta a brincar, volta a ficar ativa, e o apetite normalmente é o último. Normalmente acontece, né, gente? E no momento em que a gente fica mais debilitado mesmo, o corpo ele vai poupar energia ao máximo para tentar aquela recuperação, né? Então, a motivação para comer, enfim, ela fica menor. E nessas ocasiões, a criança ela tende, né, a consumir mais aquele alimento seguro. Então, às vezes, é mais o leite. Se é uma criança que está na fase, às vezes, de introdução alimentar, ela vai... e está em aleitamento materno, por exemplo, ela vai ficar, né, solicitando mais ali o leite da mãe. Então, aquele alimento mais confortável e aquele alimento mais seguro. Eu tive uma paciente, acho que foi um mês passado, e ela veio para a introdução alimentar, a menina dela estava super congestionada. Uma bebezinha, acho que ela tinha uns 8 meses, já tinha começado a introdução, mas ela estava extremamente congestionada e a mãe aflita, né, que a criança não estava avançando ali na introdução. E já era uma questão respiratória que já vinha há uns 2 meses, desde a época que ela foi orientada a fazer a introdução. E a menina super ainda congestionada. Então, a gente orienta, agora não é esperado que ela vá, né, comer realmente com essa condição física que ela estava. O que você tem que se preocupar agora é em restabelecer a saúde dela e garantir que nesse período ela vai receber os nutrientes de outra maneira e dar oportunidade para, né, pelo leite ou pela fórmula, e que é o que ela estava aceitando mais, e continuar expondo ela às oportunidades de refeição, tal, porém sem aquela pressão que ela coma, porque a chance realmente dela estar, né, inapetente e tal é muito maior nessas condições. E ela voltou depois de umas 2, 3 semanas bem melhor, né, de saúde, porque organizou aquela questão respiratória e já vinha demonstrando mais interesse, né? Se a mãe tivesse talvez tido atitudes mais coercitivas, mais de pressionar essa criança que estava no comecinho da introdução alimentar, que não tinha nenhum problema ali, não tinha nenhuma dificuldade alimentar, né? Mas se ela talvez tivesse tido ações, né, atitudes de pressão ou coercitivas, talvez pudesse desencadear. Então, tem que ter um cuidado quando a criança está doente com essas atitudes dos pais para não prejudicar o comportamento. Aí tem uma outra pergunta aqui, se a gente tem alguma dica para a criança que não come as frutas com as mãos. Né? Na verdade, precisa entender o porquê, se essa criança tem uma defensividade tátil, se com outros objetos ou com outras coisas ela também é reativa. Então, por exemplo, se é uma coisa só com as frutas, porque a fruta normalmente ela é molhada, né? E tem uma textura mais úmida, mais gosmenta, tal, né? Ou se é só específica com fruta, né? Se for uma coisa muito pontual, acho que com criança nada pode ser radical, tem que ser gradativo. Né? Facilita para ela, acho que brincar com os alimentos é sempre muito positivo, né? Utilizar os garfinhos pequenos para a criança espetar, né? Acho que facilita para ela, porque a gente sempre parte do pressuposto, se você está tendo uma dificuldade com a criança, tem que entender o porquê e facilitar. Se ela gosta de fruta e ela está com a gente tinha um bebê aqui que ele ia com a boca, né? Ele não conseguia pegar com a mão. Né? Então, enquanto a gente não melhorou essa hipersensibilidade tátil, a gente deu garfinho para ele conseguir, né, um garfinho que não tenha perigo, da idade ajustada, para que ele não necessitasse encostar enquanto vai sendo feito o processo de dessensibilização. Né? Precisa ver se com a água ele incomoda, se com outras texturas. Né? Mas aí eu oriento a cortar realmente e espetar com o garfinho e a própria criança levar à boca. Uma outra pergunta aqui, a ansiedade da mãe atrapalha? Acho que eu não preciso nem quem conhece o Instituto e conhece a abordagem integrativa sabe que atrapalha
muito, não é só pouco, né? Nós acreditamos que a mãe é o cuidador, a mãe que vai alimentar a criança, tem uma profunda conexão com a criança, e a ansiedade dificulta, né, a mãe perceber os sinais daquela criança. A alimentação, alimentar o outro é uma comunicação. Então, se eu estou ansiosa, será que eu estou percebendo que ele está nauseando? Será que eu percebo que ele está com a boquinha fechada? Ou que ele ainda está mastigando e já quero introduzir de novo? Então, você estar bem é fundamental para você estar presente nesse momento da comunicação alimentar com o seu filho. Perceber os sinais. Perceber os sinais. Então, ele vira, né? Ele está... Às vezes ele faz assim e a mãe está introduzindo. Né? A mãe já vai com o pensamento de que ele não vai comer, de que ele não vai gostar. Então, nós acreditamos, e já tem estudos científicos que falam que a mente, né, o nosso pensamento tem uma energia mente eletromagnética. Então, se eu já vou achando que ele não vai comer, que não vai dar certo, que ele não gosta de fruta, que ele não encosta na comida, que ele tem nojo, qual a chance dessa criança conseguir comer? Né? Então, isso é fundamental. Aqui no Instituto nós damos total prioridade para a orientação das mães. Nós fazemos grupos de mães mensais, nós temos grupo de mindfulness para as mães, justamente para trabalhar essa ansiedade materna que impacta. As mães participam das sessões, elas fazem o trabalho junto, é compartilhado com essas mães. E nós precisamos de estratégias para tranquilizá-las e não culpá-las ainda mais. Porque uma mãe que tem uma criança com dificuldade alimentar, ela por si só já se sente culpada. Né? Então, o nosso trabalho é ajudar, trazer essa mãe para o momento presente, para que ela possa se conectar com o filho e perceber os sinais de fome e saciedade, perceber as preferências, perceber o ritmo, né? E tornar isso uma coisa tranquila. Mais alguma pergunta? Porque a gente já tem que... Eu vi uma pergunta aqui das fórmulas, né? Acho que é isso. Uma criança que tem... A gente sabe que a privação nutricional, né, ela pode impactar diretamente, não só nesse desenvolvimento inicial, mas em toda a vida, né, da criança. Hoje em dia se fala muito em programação metabólica, desde a vida intraútero até, né, a pré-concepção, de como os pais vão se preparar. Tudo isso a gente sabe que a parte nutricional hoje, né, tem muito peso e são informações muito divulgadas, então por isso que a gente tem tanta preocupação em garantir uma boa nutrição dessas crianças. Mas uma coisa que eu posso tranquilizar é que a maioria das crianças que a gente recebe aqui, vamos pegar esses casos mais graves, né, muitas vezes são crianças que elas estão exclusivamente no leite, nas fórmulas, as fórmulas lácteas, aquelas já que são, né, elaboradas para os primeiros anos de vida. Essas crianças que usam exclusivamente fórmula, se a gente pegar, calcular a ingestão dessas crianças em termos de nutrientes, né, calorias, proteína, carboidrato, minerais, vitaminas, muitas delas excedem, às vezes, até alguns nutrientes, tá? Porque essas fórmulas, elas são, a gente brinca aqui que são bombas, né? São, tipo, super suplementadas. Então, uma criança que hoje chega para nós, a gente pega ali o registro alimentar, o relato da mãe, que a criança só toma a fórmula, muitas vezes a gente até meio respira um pouco aliviada, porque se a gente for calcular, essa criança está recebendo todo o aporte nutricional que ela precisaria por aquele alimento exclusivamente. Então, ela está mantendo a sua nutrição, né? Está garantindo, né, aqueles nutrientes. Quando a criança não... Nós temos criança aqui, né, Paty, que às vezes só toma uma madeira dormindo, ou mesmo acordadas não tomam, aí a gente pode sim pensar em outra via, às vezes, de alimentação, porque a gente precisa garantir que essa criança ela receba nutriente de alguma maneira. Se não é via oral, vai ter que ser por outra via. Como em qualquer situação, né, em outra etapa de vida, a conduta é essa. Mas são casos que a gente tem todo um cuidado, enfim, não é decidido. Não consegue atingir, né, as necessidades nutricionais
e o desenvolvimento via oral, há necessidade de outra via de alimentação, sim. Isso é discutido em equipe, né, com o pediatra, com a equipe que atende, e aí pode ser indicado. Sim. E às vezes, quando é uma criança que já não fica, por exemplo, só no leite, mas que aí não come todos os grupos alimentares, aí tem até mais um risco nutricional, aí, claro, também é nosso papel como nutricionista, ali calcular, enfim, e promover a suplementação, garantir que essa criança ela vai receber o que ela precisa via alimentação de algum jeito, seja por um suplemento, enfim. Então, isso sempre deve ser considerado, né? Aí nós temos uma última pergunta, Mafê, ou não? Não? Tá. Então, esperamos, né? Esperamos que essa live tenha ajudado, tenha contribuído. Não se esqueçam que muitos profissionais da área da saúde ainda têm muitos mitos com relação à alimentação infantil, né? Hoje a informação está mais disponível. Quem tiver dúvida pode entrar no site do Instituto, né? www.institutoinfantil.com.br. Nós temos e-books, podem consultar. Nós temos os livros, né, que podem ajudar, e até alguns profissionais podem presentear os profissionais, os pediatras. A gente tem vários casos de mães que levam o livro para o pediatra, para o profissional, né? Lembrar que quando crescer não vai passar, isso é um grande mito, né? Nós temos recebido muitas crianças maiores, nós não atendemos, nós atendemos crianças até 5 anos, mas temos tido muita procura de crianças maiores, né? E aí a gente sabe que isso só reforça, né, a nossa convicção de que quando crescer não vai passar, que é uma dificuldade que está além aí da vontade, do desejo das crianças, tá? Que as crianças sejam respeitadas nas suas escolhas, né, e que elas possam, acima de tudo, né, ter momentos de refeição em família com conforto e segurança. Como a gente fala e repete, né? Ninguém come tudo, né? O que nós precisamos é que essa criança tenha uma relação positiva com os alimentos, que ela possa sentar à mesa. Outra pergunta que me é muito frequente, né? Se a criança come 2 ou 3 alimentos, eu devo colocar o restante de alimento no prato dela? Então, por exemplo, uma criança que está iniciando, que ela tem uma restrição alimentar, que ela come, por exemplo, arroz e batata chips, por exemplo. Eu devo colocar feijão, brócolis, abobrinha, alface, tomate no prato dela? Nem sempre. Por quê? Porque muitas vezes, ao colocar isso no prato da criança, você vai afastá-la da mesa. Então, o primeiro passo é que a criança sente à mesa. Pode ter o arroz, o feijão, tudo, mas não precisa estar em cima dela. Ela vai ter contato gradativamente. Não adianta, porque ela não vai comer. Né? Então, colocar alimentos parecidos ou semelhantes, ou que ela tenha possibilidade de comer, sim, mas alimentos totalmente diferentes. Às vezes querer esconder, tapear a criança, né? Isso é motivação extrínseca, ela não vai comer. Então, essa é uma outra pergunta que eu esqueci de relembrar. Não adianta. Né? Pode estar à mesa, é importante para que ela veja, sinta o cheiro, né? Dependendo da possibilidade dela, mas que não seja imediatamente, às vezes, colocar no prato, porque afasta a criança do momento da refeição. E tudo que a gente precisa é trazê-la. Né? Nós sabemos o quanto é importante a nutrição, o quanto precisamos, né, aproximar essa criança de alimentos mais saudáveis, nutritivos. Esse é o nosso desejo também, mas muitas crianças precisam, né, de um tempo para que isso possa acontecer. Então, respeitá-las, as suas escolhas, acolher as mães, né, e juntos trabalharmos para que essas crianças possam recuperar, né, a motivação e o prazer em comer. Acho que é isso também. E eu tenho meus contatos também no post, né, que a Emily fez. Quem ficar com alguma outra dúvida eu puder ajudar, tem meu e-mail lá. Eu fico à disposição. Pode mandar um e-mail para o Instituto, para a Diana e para mim, que assim que for possível nós respondemos. Muito obrigada e até a próxima live. Tchau. E agora tem que gravar. Encerrar agora.